Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 8º SECMASC, o Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, promovido pela FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, e também realizado pela CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, e organizado pela Garra Marketing, Promoções e Eventos. Agradecemos ao nosso apoiador master, o CRCSC, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e também ao patrocínio da Adam Tecnologia e a CAN-CDL, a Câmara de Arbitragem e Mediação da CDL de Palhoça. A FECEMA agradece também a todos os demais apoiadores desse evento, que já está na sua 8ª edição, em especial as câmaras de mediação e arbitragem filiadas à federação. O principal objetivo do SECMASC é proporcionar aos patrocinadores e também aos participantes o aprimoramento e a troca de conhecimentos sobre os MASCs, os métodos adequados de solução de conflitos. Conciliação, mediação e arbitragem são os métodos reconhecidos por lei e para a aceitação da sociedade é importante eventos como esse que está acontecendo hoje. São alternativas aos processos judiciais que são muito litigiosos. Eles trazem várias vantagens para ambas as partes, como celeridade, economia, sigilo e flexibilidade. Por isso, o SECMASC se consolida a cada ano como um dos eventos mais importantes do Brasil nesse segmento e depois de 4 anos volta a ser realizado aqui em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Por isso, o SECMASC agradece a presença de todos vocês e agora, para realizar a abertura oficial desse evento, convidamos para compor a nossa mesa de honra os seguintes integrantes. O presidente da FECEMA, o senhor Roberto Adam. Por favor, pode tomar o seu lugar à mesa. Também convidamos o presidente da CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF, o senhor Rodrigo Bertier. O presidente do CRCSC será representado pela vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a senhora Rúbia Albers Magalhães. Convidamos também para compor a mesa o presidente da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, senhor Luciano Pinheiro. O presidente da OAB de Santa Catarina será representado pelo presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Santa Catarina, Marcelo Alencar Botelho de Mesquita. E convidamos também para tomar o seu lugar à mesa o contador Itelvino Schneider, presidente da FECONTESC, Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. Também gostaríamos de registrar a presença de Ana Lúcia Pereira, representando a senhora Fernanda Levi, presidente do CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. E também registramos a presença de Sander Demira, presidente do Conselho Superior da ACIF. Com a mesa de honra composta, eu convido a todos da mesa e vocês também participantes, a em posição de respeito, acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
gigante pela própria natureza, revelas forte parte do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza adorável. Entre outras vilas do Brasil, do pátria amada, e os filhos desse sol resplandecente, pátria amada Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garriga, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida nunca sei mais amor. Oh, pátria, pátria, céu me salve. Brasil de amor eterno seja seguro. Por lavarucas lentas estrelado. E digam verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorável. Entre outras vilas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandecente, pátria amada Brasil. E para a abertura oficial do 8º SECMASC, convidamos então o presidente da FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, para o seu pronunciamento, o senhor Roberto Adam. É só falar? Pronto, resolvido. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição do SECMASC, o Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer em nome da FECEMA aos membros da mesa, ao CRC, que há 8 anos atrás acreditou no nosso sonho e com a FECEMA vestiu a camisa e para divulgar os MASCs em Santa Catarina. Rúbia, obrigado. A OAB Santa Catarina, que através da Comissão de Mediação e Arbitragem, liderada pelo Marcelo Mesquita, realizou no último ano um trabalho incrível realizando eventos e debates sobre mediação e arbitragem para os catarinenses, sempre permitindo a participação da FECEMA, apoiando e defendendo os feitos da FECEMA. Mesquita, obrigado. A ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que recentemente lançou a Câmara de Mediação e Arbitragem da ACIF, a CMA. Este ano vocês foram fundamentais para a realização desse evento aqui em Florianópolis. Luciano, Rodrigo, obrigado. Infelizmente, o Tribunal de Justiça não pôde estar presente, mas vou fazer as minhas palavras a eles. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, eu agradeço o apoio e faço um pedido. Vamos estreitar ainda mais os laços entre FECEMA e TJ.
O objetivo da FECEMA, através de suas filiadas, está descrito na atividade principal dessas empresas, que é atividades auxiliares da Justiça. No ano passado fizemos um levantamento no qual constatamos que foram realizados 40 mil procedimentos extrajudiciais aqui em Santa Catarina. Imaginem esse número com o apoio do Tribunal de Justiça, agora com o convênio entre TJ e câmaras privadas. Estendo meus agradecimentos aos demais apoiadores desse evento, a comissão organizadora, que trabalhou arduamente para tornar esse sonho realidade, a Garra, que organiza o nosso evento com tanto amor e carinho, aos palestrantes que deixaram seus lares para dividir conosco os seus conhecimentos nessa noite e amanhã durante o dia. Meu agradecimento especial vai para as filiadas da FECEMA e seus membros que batalham por um mundo mais justo e pacífico. Aos participantes, espero que gostem do evento, afinal ele foi feito para vocês. Um bom evento e obrigado a todos. Passa agora a palavra ao presidente da CMAA, Câmara de Mediação e Arbitragem ACIF, senhor Rodrigo Bertier. Boa noite, presidente, em nome do qual cumprimento todos os membros da mesa. Boa noite a todas as autoridades e demais presentes, meus colegas também, minhas câmaras colegas aqui, filiadas à FECEMA. A Câmara, a CMAA, ela tem como meta, como missão, de contribuir com esse trabalho que vem sendo feito em Santa Catarina para disseminar os MASCs, né? Seja mediação, seja arbitragem, seja conciliação. E o trabalho começou lá em 2010, 2009, quando a Associação Comercial firmou um convênio com o Tribunal de Justiça e, com isso, criou o primeiro passe, né, um posto avançado de conciliação. E isso despertou na entidade, foi onde nasceu esse interesse. Até que agora, em 2015, nós fundamos a Câmara, né, e refundamos ela agora, em 2018, com esse novo viés CMAA, né, para a gente tentar trazer para Santa Catarina uma Câmara institucional, né, sem fins lucrativos. E a FECEMA teve papel, assim como o meu querido Dr. Marcelo, que está ali na frente, né? Porque a Comissão de Mediação e Arbitragem foi essencial na união desses esforços. Ela que foi o grande ponto de união de tudo, né? Nós nos filiamos à FECEMA, apoiamos a FECEMA e juntos, naquela comissão, pudemos juntar os pontos e criar um projeto para nós. E que culmina hoje com esse evento que nós ajudamos a realizar aqui, né? Com muito esforço, muito carinho, né? Para nós é uma grande honra estar aqui. E desejamos também que seja um grande evento, todo sucesso, e que a gente possa contribuir cada ano mais, tanto com a federação e com os institutos que a gente tem defendido como instituição. Muito obrigado. Com a palavra agora, a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, a senhora Rúbia Albers Magalhães. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da FECEMA, cumprimento as demais autoridades nominadas pelo cerimonial. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, agradeço o convite para estar aqui e representar a instituição. Participar dessas discussões é muito produtivo e agregador para a classe contábil. Começo minha fala com um exemplo do nosso Conselho, sempre prezando pela agilidade de serviços e pela educação continuada. O trabalho do contador é pautado pela ética, excelência, confiabilidade e transparência. Esses são os nossos valores. Os profissionais de mediação, arbitragem e conciliação não são diferentes. Nossa sociedade merece mais agilidade,
nos processos. Necessitamos ter a certeza de uma alternativa viável e eficiência para a mediação e solução de conflitos. No Brasil, o judiciário tem uma enorme fila de processos e poucos profissionais para atendê-los. Isso dificulta a celeridade que os cidadãos precisam para a resolução de seus problemas. Sabemos de muitos casos que ficam anos em tramitação. Por isso, profissionais de arbitragem, conciliação e mediação aparecem como uma alternativa segura. No entanto, é preciso entender a importância desses procedimentos, amparo por lei, para utilizá-los quando necessários. E eventos como este são fundamentais para a conscientização da sociedade sobre a necessidade desses instrumentos. Por isso, nós, do Conselho Regional de Contabilidade, que sempre defendemos a educação continuada e o aprimoramento profissional, parabenizamos e incentivamos iniciativas como essa. Aproveitem cada minuto desse seminário. O aprendizado será imenso e valioso. Obrigado pela atenção e contem sempre com o Conselho Regional de Contabilidade. Agora a palavra eu passo para o presidente da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, senhor Luciano Pinheiro. Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós da ACIF estamos participando deste evento, com grande alegria e também com grande expectativa de poder se inserir de vez nesse universo da arbitragem, da mediação e da arbitragem em si. Adam, obrigado pela acolhida para a gente. Agradecer a Cate, que dá nome a esse espaço e que é uma parceira sempre da gente, assim como a OAB, assim como a FECEMA e todos os mais que foram aqui citados em si. Entender que para a gente participar de um processo como esse enquanto associação empresarial é incentivar o desenvolvimento de ações de forma associativa. E isso para nós o que faz mais sentido. Desde o início, falávamos, né, Bertier, desde essa nossa reconstrução, mas desde o início do passe já foi assim, e as suas subsequentes ações, que só faria sentido para a gente poder incentivar e promover uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que nós pudéssemos fazê-la em conjunto com mais entidades e com o maior número possível de entidades. Só assim faz sentido para todos nós, e assim que é com esse espírito que a gente participa, como diz o Rodrigo, desde o início da FECEMA e faz coro junto com as nossas co-irmãs, as outras 17 câmaras que participam. Isso para nós é o que faz sentido. Estar aqui também faz sentido assim. E esse espaço também é algo para a gente pensar e refletir. Não é um espaço comum onde se faz eventos dessa natureza, né? Marcelo aqui, a gente falava do espaço, mas também é para quem fala de arbitragem, que veja que aqui tem N oportunidades de negócio, falamos hoje também sobre isso. Aqui temos 4 fundos de investimentos para investidores em startups. Isso tem volumes de milhões de reais que giram sobre negócios aqui e que precisam, né, PTF, de que tenhamos uma forma de mediar, de ajudar isso, né, fora do processo tradicional da justiça comum. Então, isso também é emblemático, o local do qual a gente sugeriu a realização do evento, para que percebam que há espaços bem fora dos nossos ambientes tradicionais para fazer isso. Agradecer também, em nome da CIF, a presidência da Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF, porque ela é um braço nosso. Então, na presidência da Câmara está o Rodrigo, que não mediu esforços para desenvolver esse trabalho aqui, Adam, e é um incansável defensor. Além de fazer esse espaço de presidente voluntariamente, ele também é diretor jurídico voluntário da Associação Comercial, então também nos dedica lá o seu tempo para ajudar nas nossas questões. Ele tem dupla função, presidente aqui, diretor lá, né? E assim também a sua diretoria, aqui na figura do Marcelo, do PTF, da Paula, nossa secretária-geral da Câmara também, que faz outro serviço incansável. Lá é uma das pessoas que mais nos incentivou lá no início para que a gente participasse e vem incentivando sempre, né? E por último, essa importância da gente poder compartilhar conhecimento.
Nós não seremos alguém de resultado se a gente não pudesse dedicar a aprofundar os nossos estudos sobre os assuntos e principalmente compartilhar conhecimento. Esses eventos, eles são por si só importantíssimo para o desenvolvimento da mediação e da arbitragem no país, porque são eventos como esse que permitem que um público tão diverso, né, de estudantes a profissionais já há muito tempo atuando no mercado, possam compartilhar conhecimentos, experiências e esse know-how e esse networking todo. Por isso, para nós, é um dos nossos valores na associação também, que é compartilhar conhecimento. Portanto, estar aqui tem dupla alegria. Uma pelo evento em si, pela parceria da Câmara de Mediação e Arbitragem com a FECEMA, e outro, que a gente possa sair daqui com mais elevados conhecimentos e fazer mais resultados na nossa vida profissional. Muito obrigado, tenham todos um grande evento hoje e amanhã. Queremos registrar também a presença aqui no evento do senhor Carlos Oega Coelho, que é presidente do CESA, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. E agora eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Santa Catarina, senhor Marcelo Alencar Botelho de Mesquita. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso Roberto Adam, presidente da FECEMA, Luque Pinheiro, que está aqui ao meu lado, Rodrigo Bertier, presidente da Câmara, a doutora Rúbia, que está aí representando o CRC. Não posso deixar de mencionar também a presença aqui do Carlos Orrega, como acabaram de colocar, presidente do CESA, do Rafael Petef, não só professor da UFSC, como diretor, vice-presidente técnico da nossa Câmara, o Felipe ao lado dele, que é secretário-geral da Camarb, acho que uma das principais câmaras de arbitragem que nós temos aqui no país, a professora Selma Lemes, e também não posso deixar de cumprimentar não só o Dr. Jair Bondix, que está aqui representando a Camesc, e a incansável lutadora em prol da arbitragem e da mediação, Jordane Flene, que foi presidente da FECEMA. Jordane, o seu trabalho é admirável para todos nós. Roberto, nosso presidente não conseguiu estar hoje, mas ele quis que eu transmitisse a você, em primeiro lugar, os parabéns. Você juntar no mesmo evento a professora Selma Lemes e o professor Carlos Alberto Carmona, para encerrar, é um feito inédito para nós em Santa Catarina e demonstra o que é a FECEMA para nós. A FECEMA é a principal instituição, a federação que reúne aqui todas as câmaras e tem um trabalho maravilhoso. Nós, lá na Ordem, desde o início da participação, da criação, da recriação, eu vou dizer assim para os senhores, da Comissão de Mediação e Arbitragem, nós procuramos fazer um bunker, juntar os principais atores das soluções adequadas de controvérsia afora jurisdicional. E tão logo nós fizemos isso, nós recebemos a visita da Jordane e do Roberto, que tem tido um trabalho primoroso, né, para levar as soluções adequadas para todo o Estado e com a maior qualidade possível. A Ordem está plenamente ciente, e essa é uma bandeira levantada pela nossa instituição, da importância da mediação e da arbitragem. Hoje nós tivemos, na nossa sede, aqui na Seccional de Santa Catarina, um evento a respeito do futuro da advocacia. E se falou muitíssimo, senhores e senhoras, a respeito da mediação e da arbitragem, como os próximos passos para que os advogados se desenvolvam. Então, todos nós estamos aqui para ganhar mais conhecimento, para entender melhor como funciona a arbitragem, para nos desenvolver, e é efetivamente esse o próximo passo. Esse é o desenvolvimento para nós aqui no Estado, para nós conseguirmos mais recursos, mais investimento, e para todos os nossos profissionais também terem um mercado de trabalho mais positivo. Muito obrigado e um ótimo evento para os senhores. E agora, com a palavra, o contador Itelvino Schneider, presidente da FECONTES, que é a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. Boa noite a todos. Cumprimentando também o Roberto, presidente da FECEMA, em nome dele e os demais membros da mesa,
e todos os presentes. Para nós é um motivo de satisfação ver um evento e participar desse evento. Nós entendemos da sua grandiosidade, o efeito que causa na sociedade através das ações promovidas, né, por todas as instituições, as entidades ligadas, né, à FECEMA, e o trabalho nobre que nós sabemos que é a mediação. Então, nós sabemos que isso acaba afetando diretamente nas situações que o judiciário acaba hoje sendo abarrotado lá de problemas e pode ser evitado, né, esse trabalho nobre. Por isso que nós, como Federação dos Contabilistas, congregando aí quase 22 mil profissionais, sabemos da importância deste trabalho. E este evento, eu acredito que vai trazer e somar a vida dos participantes, conhecimentos e, como foi dito, o rumo, né, da profissão, que está cada dia ganhando os novos desafios, não é isso? E nós sabemos que estes eventos, como os demais que já trouxeram, acaba em resultados produtivos para toda a sociedade, não só quem milita na área do direito, mas a sociedade que ganha com essas atividades. Então, nós só temos a agradecer pela participação, pelo convite e desejar um excelente evento a todos. Obrigado. Agradecemos, então, o pronunciamento de todos os integrantes dessa mesa de honra na abertura do 8º SECMASC. E, nesse momento, vamos prestar algumas homenagens. A começar, é uma homenagem pelos relevantes serviços prestados em prol da difusão da cultura dos métodos adequados de solução de conflitos em Santa Catarina pela NSC-TV, pela produção de reportagens voltadas à divulgação dos MASCs. Eu convido para receber a placa de homenagem a repórter Maiara Vieira. Uma salva de palmas. A Maiara Vieira, repórter da NSC-TV, que foi a produtora, que foi a repórter dessa reportagem produzida pela emissora, recebe então a placa e também vai receber, em nome de todos os profissionais, os certificados por esse trabalho prestado à divulgação dos MASCs. Uma salva de palmas. E agora nós temos também uma homenagem surpresa que não estava programada no evento, mas que na verdade é muito especial. Uma homenagem que a FECEMA vai fazer a um dos realizadores desse evento, a CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Eu convido então o presidente Roberto Adam a entregar essa homenagem ao presidente da CMAA, o Rodrigo Bertier. Uma salva de palmas. E com as devidas homenagens prestadas, eu convido então os integrantes da mesa de honra do 8º SECMASC a tomarem seus lugares na plateia para que possamos dar início à primeira palestra dessa noite. Uma salva de palmas a todos que compuseram a nossa mesa. Neste momento, então, daremos início à palestra de abertura do 8º SECMASC,
realizado em 2018 aqui em Florianópolis. Eu convido para tomar o seu lugar na mesa o presidente dessa mesa, dessa primeira palestra, o Dr. Marcelo Botelho de Mesquita. Uma salva de palmas para ele. Marcelo Alencar Botelho de Mesquita é bacharel em Ciências Jurídicas pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Ele também é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Dedica-se à advocacia relativa aos contratos de engenharia e construção no setor imobiliário e de infraestrutura desde 2003. Foi reconhecido pelo seu destaque profissional no direito da construção pela publicação especializada britânica Practical Law Company, nas edições de 2009 e também 2010. E é o atual presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina. E também é integrante do Corpo de Árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem. Agora, vamos convidar também para compor a mesa, junto com o nosso presidente, a nossa palestrante, a doutora Selma Maria Ferreira Lemes, para tomar o seu lugar na mesa. Uma salva de palmas. Informo a todos que no final desse debate, dessa nossa palestra de abertura, nós vamos ter espaço para perguntas ao palestrante. E essas perguntas devem ser enviadas para o seguinte WhatsApp, 489-9638-1610, que a gente vai deixar aparecendo daqui a pouco aqui no nosso telão. 489-9638-1610. Você pode mandar sua pergunta para esse WhatsApp, junto também com o seu nome e a sua área de atuação. Então, a gente vai selecionar essas perguntas e fazer para a nossa palestrante. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Marcelo Botelho de Mesquita para apresentar a nossa palestrante, doutora Selma Maria Ferreira Lemes, e dar início, então, a essa troca de conhecimentos na primeira palestra do 8º SECMASC. Professora, agora ao seu lado, muito boa noite. Me deram, mais uma vez, essa honra, essa doce satisfação de estar aqui consigo e presidir a mesa. Isso já aconteceu há cerca de 1 ano e meio, quando nós tivemos aquele evento na Ordem, também com uma palestra da professora encerrando os trabalhos, uma brilhante palestra. Então, deixa eu cumprir o meu protocolo e ler para os senhores o currículo. E esse que eu vou ler, senhores e senhoras, é uma espécie de mini currículo. A professora Selma Maria Ferreira Lemes é advogada, mestre em Direito Internacional, professora universitária, eles não estão dizendo aqui, mas mestre e doutora, professora universitária e sócia titular da Selma Leme Advogados, fundada em 2002 com foco em arbitragens nacionais e internacionais. Ela foi assessora jurídica do Ministério da Justiça brasileiro na Comissão Técnico-Jurídica da reunião de ministros da Justiça do Mercosul, na elaboração da 2ª Convenção Internacional sobre Arbitragem Comercial Privada do Mercosul, firmada em 98, e é coautora da Lei 9.307 de 96, que é a nossa lei de arbitragem. Mas, senhoras e senhores, isso seria dizer pouco da nossa palestrante, que nos honra com uma palestra hoje. Eu acredito que a professora Selma Lemes, ela tenha a vida dela praticamente dedicada à arbitragem. A professora participou, não só como coautora, mas ela participou de toda a Operação Árbiter, que foi a operação que o nobre Petrônio Muniz fez para que nós tivéssemos, como temos hoje, essa lei tão boa que é a Lei de Arbitragem Brasileira. Ela foi membro também da CCI, a membro brasileira da CCI, tem um mestrado em arbitragem, um doutorado em arbitragem, professora da FGV de arbitragem, professora da PUC São Paulo de arbitragem. Foi a professora Selma que elaborou os principais regulamentos, ou os regulamentos das principais câmaras de arbitragem do Brasil. O regulamento da CANSA-CBC, o regulamento da Fiesp, o regulamento da CMAIE. Ela faz parte do corpo editorial das principais revistas de arbitragem. E se os senhores forem olhar o currículo da professora Selma Lemes junto ao Lattes, os senhores vão cair para trás. O número de artigos, o número de capítulos de livros e o número de aparições, de apresentações da professora Selma Lemes é de dar inveja a qualquer pessoa. Vocês vão achar que a professora Selma Lemes é onipresente,
porque, de fato, o currículo dela é um dos mais invejáveis e um dos mais significativos, e a contribuição dela é ímpar à arbitragem brasileira. Então, terminada essa pequena digressão, professora, a vossa pessoa, eu gostaria de lhe passar a palavra, sem mais demora, para que nós possamos ouvir a vossa lição. Bom, inicialmente, agradeço o convite que me foi formulado, agradeço ao Marcelo, isso prova que a minha caminhada é longa. Estava fazendo as contas de 20 anos, de quase 21 anos na lei de arbitragem, mas tem muita coisa atrás disso também. Então, já vão lá quase 30 anos trabalhando com arbitragem, respirando arbitragem, como você falou. Inicialmente, é um prazer imenso estar aqui, retornar a Florianópolis, uma cidade que nos recebe de braços abertos, sempre que estive aqui. E não me esqueço que foi a primeira instituição que nos homenageou, Carmona, Pedro e eu, foi a FECEMA. Eu agradeço e digo muito obrigada a todos por essa generosidade. Eu estou com um pequenininho problema, porque eu não estou enxergando as transparências. Será que eu fico ali é melhor? Porque eu acho que eu vou ficar em pé. Fico em pé, né? Assim não atrapalha, fica mais fácil para poder falar, certo? Não, mas aqui eu vejo bem, está ótimo. Bom, quando me pediram para fazer essa palestra inaugural, eu fiquei pensando muito, o que vou falar? Vou falar sobre o árbitro, vou falar sobre a arbitragem na administração pública, que são meus temas favoritos. Eu falei, não. Uma palestra inaugural é uma palestra que tem que mostrar o futuro, né? E para nós mostrarmos o futuro, nós temos que pensar que a arbitragem, sem abrir mão da segurança jurídica, é um instituto que está em movimento, né? Se nós tivermos a sensibilidade de olhar e perceber, nós vamos ver que a arbitragem é um instituto que acompanha o comércio internacional, que acompanha as transações empresariais, e ela está passando por uma mutação. Quem trabalha no dia a dia com a arbitragem está tendo esta aferição. Então, acho que nada melhor do que denominar a nossa palestra como o direito da arbitragem em movimento, ou o progresso da arbitragem, ou os avanços da arbitragem e seus desafios. Acho que é assim, né? Me ensinaram, mas eu não estou conseguindo. Foi aí mesmo que eu fui. Bom, para nós começarmos a falar da arbitragem e olhar para trás pelo espelho retrovisor, nós vamos pensar o seguinte, nós vivemos uma verdadeira revolução silenciosa na prestação jurisdicional. O físico Thomas Kuhn, ele diz o seguinte, que o progresso científico somente é atingido pela substituição de um paradigma por outro, por meio da revolução científica, eliminando e substituindo novos processos. E eu acho que essa explicação ela serve como uma luva para a arbitragem, porque foi isso que nós fizemos. Nesses mais de 20 anos da lei de arbitragem, nós vivemos uma revolução silenciosa na prestação jurisdicional. Com um texto de lei simples e inovador, e com segurança jurídica, nós conseguimos fazer com que se abrisse uma nova porta para a prestação jurisdicional no país. É importante pensar também que, antes de nós olharmos para o futuro, nós temos que olhar um pouquinho para trás. E, para olhar para trás, nós vamos pensar no quê? Como isso tudo começou? Começou com um projeto, com uma lei que entrou em vigor, num ambiente em que tínhamos que passar todo esse conhecimento, né, que a gente carinhosamente chamava de fazer a catequese da arbitragem no Brasil, de mostrar o que era a diferença do que existia antes, um texto natimorto no Código de Processo Civil, no Código Civil, mostrar as inovações da lei, o que ela trazia de novo e por que ela era importante. Importante não apenas por representar
por representar uma forma simples de solução de conflitos. Vocês vão pegar a lei de arbitragem e vão verificar que não tem quase regras de processo nenhum, praticamente nenhuma. Tem princípios, né? E que transmite para o cidadão a possibilidade dele traçar o processo, respeitando aqueles princípios que estão na lei. E mais ainda, aferindo que a arbitragem não é apenas uma cláusula jurídica num contrato, ela também é uma cláusula financeira, uma cláusula que contribui para economias dos custos de transação, porque nós trabalhamos com um fator chamado fator tempo, que é fundamental para você poder quantificar, planejar questões contratuais e econômicas. Bom, da primeira fase da arbitragem, que nós podemos dizer que é a fase do conhecimento, nós passamos por uma segunda fase, que foi a fase do desenvolvimento. A sociedade brasileira respondeu, sociedade jurídica, empresarial, de uma maneira fantástica, né? O exemplo disso é estarmos aqui hoje e os senhores trabalhando na área da arbitragem. Os estudantes de direito, os advogados, o poder judiciário, quer dizer, houve uma receptividade muito grande da arbitragem que propiciou que este instituto avançasse e que hoje o Brasil fosse um exemplo para o mundo, como nós conseguimos fazer com que a arbitragem, por exemplo, brasileira, que está em 4º lugar no mundo, nas últimas pesquisas agora de 2017 da CCI, o Brasil está em 4º lugar. Só está na França, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, vem o Brasil em número de arbitragens na CCI. E é o terceiro ponto que eu vou falar para os senhores, que é o centro da nossa discussão, que é a respeito da fase do desafio, fase do progresso, a fase atual da arbitragem. E isso vem acompanhando do quê? Acompanhando de uma necessidade colocada pela complexidade das transações internacionais, de uma modificação, não apenas das legislações, mas dos regulamentos de arbitragem mundo afora. E o Brasil também não está afastado disso. Então, sem querer dizer que isso represente uma quebra da segurança jurídica, nós vamos mostrar aqui para os senhores, eu peguei o regulamento da CCI, 4 dispositivos do regulamento, para mostrar o avanço que a arbitragem está tendo em termos de se compatibilizar com as necessidades do mundo atual em termos de solução de conflitos. E é neste universo, nesse cenário multifacetado, dinâmico, que o direito da arbitragem se torna um direito da arbitragem em movimento, né? E isso é algo irreversível, e é algo que deflui do quê? Da complexidade das relações internacionais, nacionais também, empresariais. Nós estamos vivendo um momento em que os contratos, nós nos deparamos frequentemente com contratos complexos, com contratos relacionais, com contratos que você, tendo uma cláusula de arbitragem, prevendo uma instituição de arbitragem, em todos esses contratos, pode surgir a hipótese e a possibilidade de você ter que fazer a conexão de procedimentos arbitrais, né? E isso é o que nós vamos falar agora para os senhores, trazendo esses 4 dispositivos, por exemplo, que são do regulamento da CCI de 2012, que demonstram como realmente o direito da arbitragem está em movimento, né? A questão, por exemplo, que diz respeito a você incluir partes que são partes adicionais a um procedimento arbitral, em que a cláusula compromissória, por exemplo, não está apenas num contrato, está em vários contratos e são contratos relacionados com ele, né? Os efeitos da convenção de arbitragem, que pode envolver terceiros, e um caso, por exemplo, novos pedidos na ata de admissão ou no termo de arbitragem, que você pode apresentar esses pedidos, não apenas no momento, ou vamos dizer assim, conceitualmente dizendo que é no termo de arbitragem que se estabiliza a demanda arbitral, mas esse movimento da arbitragem, a arbitragem em movimento, como eu denominei, ela traz o quê? Traz a figura de, em nome da economia do processo, se permitir que você apresente novos pleitos novos no curso de uma arbitragem.
Isso, a um primeiro plano, pode parecer uma quebra da segurança ou uma instabilidade processual, mas não é o que está se verificando na prática. Porque há situações em que um tribunal, evidentemente que isso vai ser aferido pelo tribunal arbitral, em que se admite, sim, um pedido novo na arbitragem. No caso, por exemplo, de partes adicionais, você pode envolver num contrato, você tem um contrato entre duas empresas e a terceira empresa, por exemplo, a empresa multinacional estrangeira que também participou do contrato com a sua filial, né, com a empresa, por exemplo, aqui no Brasil, mas ela não é parte, mas foi ela que forneceu o material. Ela tem cláusula de arbitragem e mesmo sem a cláusula de arbitragem, ela pode ser envolvida numa arbitragem. Por quê? Porque ela também é um terceiro interessado. E, muitas vezes, já vimos isso, essa empresa que não firmou a cláusula, ela quer entrar na arbitragem. Agora, a CCI permite que isso ocorra, no regulamento da CCI, por exemplo, desde que seja antes da indicação dos árbitros, essa nova inclusão. Esse movimento de renovação da arbitragem, tanto nos regulamentos é verificado, como também, por exemplo, nas legislações estrangeiras, né? Um caso patente que eu trago é o caso da Lei de Arbitragem Voluntária de Portugal, reformulada em 2011, no qual se prevê já a possibilidade da intervenção de terceiros na arbitragem. Uma pergunta que poderia surgir, mas a nossa lei não permite, a nossa lei não trata disso, a Lei 9.307. Não trata porque, como comentei, são questões que estão sendo trazidas com o movimento da arbitragem. Mas nada impede de nós termos isso no Brasil, desde que os regulamentos de arbitragem assim prevejam. Porque, estando previsto no regulamento, as partes aceitando o regulamento, passa a fazer parte obrigatoriamente. Quer dizer, essas inovações não precisam necessariamente ser objeto de matéria legal, ou seja, está com previsão legal. Elas podem estar nos regulamentos de arbitragem. A questão dos contratos coligados, relacionais, que é onde mais nós verificamos essa nova, vamos dizer assim, esse novo proceder da arbitragem, envolvendo, estendendo a cláusula para partes relacionais e que elas possam fazer parte da arbitragem, e o objetivo é um objetivo muito prático, é economia processual, evitar e mitigar riscos de decisões contraditórias e inconsistentes proferidas por tribunais arbitrais diversos. Então, e aí, o que você permite? Permite consolidar procedimentos arbitrais, porque você pode ter 2, 3 arbitragens com o mesmo objeto, com o mesmo contrato, mas tratando de matérias, mesmo objeto não, com as mesmas partes, tratando de questões diferentes. Se pode ter decisões divergentes sobre matérias relacionadas, matérias, às vezes, até idênticas, né? Então, a possibilidade de se consolidar procedimentos vem nesta linha, na linha de uma economia processual, evitar decisões divergentes e contraditórias, né? O caso da ata de admissão, por exemplo, em que se permite, a princípio, você, vamos dizer assim, engessa a arbitragem na ata de admissão, mas nada impediria e nada impedirá, se estiver sob a égide de um regulamento da CCI, de se trazer pedidos novos, entendeu? Desde que o tribunal aceite e desde que esteja regulado na ata de admissão. São disposições que muitas vezes passam despercebidas das partes, né? Esses 4 dispositivos que eu trouxe para os senhores, mas são, na vida prática, atualmente, muito utilizado porque, justamente o que nós falamos no início, devido à complexidade das relações empresariais. Bom, saindo um pouquinho do regulamento da CCI, queria mostrar também para os senhores o progresso da arbitragem. A arbitragem em movimento, ela também está onde? Na arbitrabilidade objetiva, né? O que pode ser submetido à arbitragem? A lei brasileira fala, pode ser submetido à arbitragem questões que digam relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis.
qual que é a tendência no mundo hoje? A tendência no mundo hoje é não usar mais o conceito de disponibilidade, mas sim apenas o conceito de patrimonialidade. Então, tudo que tenha efeito econômico, patrimonial, pode ser submetido à arbitragem. Isso, no caso nosso, por exemplo, brasileiro, iria ajudar muito na área da administração pública se nós não falássemos mais em direitos disponíveis. O direito que pode ser submetido à arbitragem é o direito patrimonial. Na verdade, isso não representa novidade no cenário brasileiro. Por quê? Porque o Código Civil de 2008, quando trata da figura do compromisso, já prevê isso. Já prevê e já fala que não fala mais em disponibilidade de direitos, mas fala em patrimonialidade. Isso tudo representa o quê? Representa avanços. Então, não deixa de ser arbitragem em movimento. A lei portuguesa está na mesma linha de não usar mais a palavra, não usar mais o conceito de disponibilidade de direitos, mas de patrimonialidade. Em termos de avanço, de progresso, nós verificamos o quê? A reforma trabalhista agora, recente, trouxe a previsão da arbitragem, não obstante, quando nós trabalhávamos no texto da lei, está muito claro que não precisaria nenhuma referência à questão trabalhista e não foi referido por uma questão estratégica, porque se nós falássemos em 91, quando o anteprojeto foi elaborado, nós falássemos de arbitragem trabalhista, seguramente nós não estaríamos aqui hoje, seguramente não teríamos uma lei de arbitragem, porque seria obstaculizada no Congresso Nacional. Então, o que se pensou? Dentro da legislação trabalhista, o Código Tributário, a lei de arbitragem é uma lei processual também, então, subsidiariamente, segundo a legislação trabalhista, se aplicaria a arbitragem. Sabemos que a realidade foi outra, porque houve manifestações do Ministério Público impedindo o avanço da arbitragem. Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas a realidade foi que essa iniciativa matou a arbitragem na área trabalhista. Felizmente, agora, nós temos um avanço, que eu digo ainda tímido, porque trouxe algumas restrições, mas avançamos. É o progresso da arbitragem, é a arbitragem em movimento, prevê a arbitragem na área trabalhista. Bom, o que de prático nós tiramos disso tudo? Nós tiramos disso tudo, desses 21 anos da lei de arbitragem em vigor, e dessa formação, e dessa adesão à causa da arbitragem, que nós estamos nos deparando hoje com advogados, com estudantes e advogados muito bem formados em arbitragem. Eu tenho tido a possibilidade de verificar isso, de participar de bancas de mestrado e doutorado, de ver como os novos arbitralistas, como essa geração de advogados arbitralistas novos, sabem navegar perfeitamente dentro do processo civil e dentro da arbitragem. Sabe o que se conversa com a arbitragem e o que não é transmitido no procedimento. Isso é muito bom, por quê? Porque até agora, não. Nós temos uma massa crítica de pessoas que ainda confundem muito os conceitos do processo civil com a arbitragem. Não é tudo que você pode levar à arbitragem. Um árbitro pode, um caráter supletivo, se valer de uma norma processual, mas ele não está obrigado a fazer isso. E essa nova formação de jovens, essa geração de arbitralistas brasileiros, eles têm uma noção muito boa disso. Eu tenho visto nas teses, nos trabalhos acadêmicos, como é nítido, isso pode ser aplicado à arbitragem, isso é só do processo civil. Por quê? Porque a arbitragem é um microsistema, eu tenho falado muito isso. Mas não sou eu que falei isso pela primeira vez. Quem falou pela primeira vez que a arbitragem é um microsistema foi um professor aqui, o desembargador Joel. Joel, o livro dele, de 91, ele falava: a arbitragem é um microsistema que tem regras próprias e que é um sistema apartado do processo civil. Esse livro é uma joia, porque ele definiu, depois que eu li aquilo, eu falei, eu estou autorizada a falar. E hoje sempre falo, a arbitragem é um microsistema. É um microsistema que tem regras próprias, que não são regras iguais ao processo. Tem muitos processualistas que ficam muito sentidos quando nós falamos isso, porque entendem que é tudo igual. Ele não entendeu ainda que não é tudo igual, é tudo diferente.
né? Uma questão, por exemplo, extremamente polêmica e que está sendo colocada agora muito, é a questão, por exemplo, do precedente. O novo CPC traz aquela figura do precedente, obrigatório, evidentemente, levando em consideração situações iguais, e uma discussão imensa, eu já vi 2 ou 3 teses a respeito, e é verdade, e as teses jurídicas na área da arbitragem são perfeitas. O precedente não se aplica à arbitragem. Não se aplica por quê? Porque o árbitro não é do estamento judicial, aquilo tem uma direção própria. Lógico que ele pode levar em consideração, ele pode, se as partes assim disserem, ele vai observar, o tribunal arbitral seguramente vai notar, mas nenhuma obrigação reside ao árbitro de seguir o precedente judicial. Bom, arbitragem em movimento, de novo, progresso da arbitragem. Nós estamos vivendo agora o quê? Estudos para aplicar a arbitragem no direito tributário. Algo que pareceria insólito, né? Pensar como direito tributário, direito indisponível. Não é. Aliás, quem fala isso já é Pontes de Miranda, em 1938, comentando um decreto-lei que proibia, raríssimos textos que proibiam na arbitragem, mas esse decreto-lei proibia. Pontes de Miranda falou assim, olha, o decreto está proibindo, mas não tem nada mais patrimonial do que tributo. E, portanto, se houver uma lei permitindo, é possível, sim. Bom, hoje o que nós estamos vivenciando? Nós estamos trabalhando em matéria de leis diferenda, num anteprojeto de lei que vai tratar de arbitragem tributária. Como? Esse primeiro projeto de lei vai tratar da arbitragem tributária, é um projeto de lei ordinária, que vai tratar da arbitragem antes do crédito tributário ser constituído. São pequenas iniciativas que podem contribuir muito para diminuir o passivo das empresas. Um exemplo disso é, por exemplo, esse projeto é para tratar de matéria de fato, né? Por exemplo, classificação fiscal, né? Você ainda não tem um crédito constituído, você ainda a empresa não foi autuada, mas tem uma discussão a respeito de uma classificação fiscal, por exemplo, de IPI de um produto, né? É matéria puramente de fato, de você verificar se aquele parafuso, com aquela composição técnica dele, ele vai ter 10% de IPI. Agora, aquele parafuso virado ao contrário, ele vai ser 15% de IPI, porque ele vai servir para a indústria automobilística. Então, essas questões vão ser matérias que vão poder ser submetidas a um tribunal arbitral. Isso no anteprojeto que está sendo elaborado, né? E agora a pergunta é, mas é um projeto de lei que vai se reportar à lei de arbitragem? Não. É um projeto de lei que vai tratar da arbitragem especial tributária. Por quê? Porque não há como conciliar as questões da arbitragem tributária com a arbitragem da Lei 9.307. O exemplo que eu usei foi o seguinte, não adianta você estar com o manequim 42 e querer colocar uma roupa 38. Ela não vai entrar, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando numa lei, num texto de lei especial, e trazendo inovações extremamente interessantes. Por exemplo, haverá a figura de um árbitro desempatador. É um tribunal arbitral de 3 árbitros. Se não for por maioria, é possível que será possível, no projeto, né, que se tenha um árbitro que ele venha para desempatar, ele não vai fazer mais prova, ele vai levantar as matérias, ele vai verificar todo o procedimento, parte de perícias, e vai decidir, né? E quero dizer aos senhores que todo esse trabalho está sendo feito junto com a Fazenda Nacional, com a adesão dos procuradores, e eles estão norteando, dizendo, olha, isso é aceitável, isso não é, e vai trazer uma mais-valia para todos, um benefício para todos, porque o contingenciamento para as empresas e o passivo que existe, o tributário, e que a União, os estados também não conseguem recuperar, é uma coisa que já ultrapassou a casa de trilhões de reais. Então, são iniciativas pequenas que podem começar a trazer muito resultado positivo para todos, né? Para as empresas que se livram dessas contingências, para o Estado que vai receber o dinheiro que ele deve e faz jus, né? Então, vejam,
aqui também a arbitragem está vindo para auxiliar em outras áreas. Não se trata da arbitragem para crédito tributário constituído, porque, neste caso, é necessário uma lei complementar em decorrência do Código Tributário Nacional. Bom, essa experiência da arbitragem tributária está sendo trazida de Portugal, né? Há 6 anos, Portugal tem uma lei em vigor, pioneira no mundo, né? E os procedimentos arbitrais são rápidos, né? Em menos de 6 meses, desde o termo de arbitragem assinado. O objetivo que eles pretendiam foi alcançado. Essa lei tem uma certa especificidade, no sentido de que só pode ser submetida à arbitragem questões até um X valor. Ela funciona junto a um tribunal. O sistema judiciário português é diferente, eles têm o poder judiciário e o poder judiciário, entre aspas, os tribunais administrativos. Então, funciona junto com os tribunais administrativos. Isso faz com que Portugal, inclusive, na área de desapropriação, desde 1975, tenha uma lei que todas as desapropriações são resolvidas, valores para ressarcimento das desapropriações são feitas por meio de arbitragem, né? Então, vejam, senhores, todas essas questões que eu trouxe, que eu comentei com os senhores, representam o quê? Representam o progresso da arbitragem, representam a arbitragem em movimento. Não quer dizer que nós estamos quebrando a segurança jurídica. Não, nós estamos nos adaptando, e isso é muito interessante na arbitragem. Você pode se adaptar até pelos regulamentos das câmaras, né? Adaptar as necessidades ao futuro. A arbitragem tributária, o projeto que está sendo elaborado prevê que serão arbitragens administradas por instituições de arbitragens credenciadas que farão que irão trabalhar com arbitragem. A questão, por exemplo, do árbitro desempatador, quem vai nomear o árbitro desempatador será o presidente da Câmara de Arbitragem, né? Há uma série de outras especificidades no projeto, a antecipação das custas, o pagamento das custas é feito pelo particular, mas assim são questões assim para adaptar às necessidades da administração pública. Bom, era o que eu tinha para falar para os senhores, nessa visão aqui panorâmica de um futuro da arbitragem, e como eu estou trabalhando muito para trazer o Rui Barbosa de volta aqui para o nosso meio. Em todas as minhas palestras eu termino com essa frase do Rui Barbosa, porque ela é emblemática. Nós, brasileiros, eu, pelo menos, não conhecia até uns anos atrás, porque as primeiras vezes que eu ouvi foram de estrangeiros, né? Compêndios internacionais, sempre se referindo ao grande brasileiro da Conferência de Haia de 1907, na criação que dá hoje Corte de Arbitragem, da Corte de Arbitragem Permanente, que funciona em Haia. Rui Barbosa falou essa frase: a arbitragem vive da confiança, o judiciário da obediência. Bom, muito obrigada. Senhores, que excelente palestra. Os senhores acabaram de presenciar uma visão do futuro da arbitragem. E, curiosamente, professora, uma visão do futuro num lugar que aqui em Florianópolis espelha para nós exatamente o porvir. Um local de incubadoras, de tecnologia, onde nós promovemos aqui na nossa cidade, no nosso estado, a inovação. Então, a professora passou um pouco pelos regulamentos mais modernos, pelas questões mais intrincadas das grandes arbitragens, citando aí o que há sendo feito na CCI hoje em dia, as evoluções na arbitrabilidade objetiva, com essa questão da arbitragem tributária tão interessante, professora, e que é tema aí de diversos estudos pelos nossos estudantes nas universidades de mestrado, de doutorado, os ataques que nós sofremos na arbitragem pelos processualistas, entre aspas, eu vou dizer assim, porque os processualistas já queriam ter ação rescisória na arbitragem, já quiseram ter mandado de segurança na arbitragem, né, professor? É um sem número de questões. Já fui alvo de um. É verdade, famoso. E nós vamos abrir para perguntas agora, e eu queria aproveitar a minha condição de palestrante, de presidente, hoje disso, de presidente.
professora, para lhe fazer uma indagação pessoal. Nós temos visto a arbitragem se desenvolver muito nos últimos anos e ela se desenvolve, sobretudo, nos grandes centros de indústria. São Paulo, principalmente, o Rio de Janeiro, nós também temos arbitragem desenvolvida. Mas eu queria perguntar para a professora se a senhora acredita que o futuro da arbitragem continua uma concentração nos grandes centros ou nós vamos ter espaço também para uma regionalização da arbitragem no nosso país. Bom, em âmbito mundial, normalmente os países têm algumas câmaras de arbitragem e se concentram naqueles centros, né? Mas o Brasil é um país imenso, né? E nós temos polos industriais em muitos lugares, né? Então, eu vejo que nós podemos, sim, ter em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Sul, porque a atividade, o Brasil é algo assim, uma coisa que nós não nos damos conta porque estamos aqui dentro e nos olhando. Eu tive essa sensação muito, muito nítida quando fui fazer parte da Corte Internacional de Arbitragem em Paris, né? A importância que o Brasil representa no cenário internacional, o volume dos contratos, os valores envolvidos, né? Então, São Paulo, hoje, por exemplo, na pesquisa de 2017, que saiu há 2 semanas, São Paulo está nas top 10 do mundo de centro de arbitragens, né? Então, eu vejo o seguinte: a arbitragem, ela caminha com a área comercial, empresarial. Acho que agora vamos poder ter um pouco de arbitragem também na área trabalhista, mas para questões de médio porte, de porte maior, e é onde isso ocorre. Cara, nada impediria, pelo tamanho do Brasil, pela nossa economia, de termos polos de arbitragens em vários setores. E isso é bom, eu acho. É bom porque você também faz com que outros ambientes se desenvolvam o Instituto, não fique só concentrado em São Paulo, né? Sendo centros comerciais importantes, isso vai acontecer naturalmente, eu acredito, né? Bem, pessoal, então, quem tiver perguntas pode mandar para esse telefone que está no telão, o 48 99638 1610, e quem não quiser mandar pelo WhatsApp pode escrever também a sua pergunta e entregar para uma das meninas que está aqui do lado, e elas trazem para a gente essa pergunta. A gente já tem uma pergunta aqui no WhatsApp do Sandro, que é acadêmico de Direito. Ele pergunta para a nossa palestrante, a doutora Selma. Ele pergunta assim: por favor, quais as possibilidades de ganhos como advogado para quem trabalha com arbitragem? Exemplos práticos. Sandro? Isso. Sandro, a possibilidade de ganhos, você pode fazer um quadro comparativo com o processo judicial. Qual que é o seu ganho? Você vai resolver questões com muito mais rapidez, vai oferir seus honorários mais rápidos como advogado, vai deixar o seu cliente mais contente, porque ele vai resolver mais rápido, e vai ter uma justiça especializada, porque, como todos sabemos, o árbitro não necessariamente precisa ser um bacharel de direito, um profissional da área jurídica, porque você pode ter questões na área de engenharia, questões na área econômica, em que você pode ter no tribunal arbitral um economista, um contador, um engenheiro, que é muito bom. Isso traz uma mais-valia, uma simetria de informações, né? Então, eu entendo que, me parece que você vai ter uma grande oportunidade para trabalhar na área. Por quê? Porque a área é uma área dinâmica, né? Agora, tem que estar bem preparado, né? Bem preparado, tem que conhecer a prática arbitral. E para os estudantes de direito, não tem desculpa para não conhecer a arbitragem, porque os campeonatos de arbitragem, está aqui o Felipe da Camarbe, são assim verdadeiras escolas, e algo que você agrega ao seu currículo. Se você for ser contratado, apresentar no seu currículo que você fez parte de um multi de arbitragem, que você fez o seu trabalho de conclusão de curso de graduação em arbitragem, certamente você vai encontrar um lugar para trabalhar, né? Agora, tem um detalhe interessante, que a gente precisa sempre falar com referência à arbitragem e os honorários de sucumbência.
A lei de arbitragem não traz a fixação de honorários de sucumbência. E não traz por motivos muito óbvios. A arbitragem é toda baseada na consensualidade, na autonomia da vontade. Se as partes colocarem na cláusula compromissória que haverá pagamento de honorários de sucumbência, estão vinculados. Se as partes no termo de arbitragem concordarem com isso, colocarem, será aplicado. Se houver divergência, a lei não traz essa previsão. Por quê? Porque a arbitragem, os honorários de sucumbência é algo muito brasileiro. Nós não encontramos isso nas legislações comparadas. E tem uma razão ontológica. Honorários de sucumbência é penalidade. E você não pode, na arbitragem, penalizar uma parte dentro de um sistema que prevê a consensualidade. É até irracional você, dentro da arbitragem, dizer que a parte será condenada por honorários de sucumbência. É algo que nós temos que nos acostumar, porque é assim que está na lei. Agora, nada impede das partes estabelecerem, colocarem no termo de arbitragem, estarem consensadas. Agora, por quê? Porque a base da arbitragem é a consensualidade, certo? Então, isso é bom que se deixe bem claro que tem que estar previsto a fixação de honorários de sucumbência. Temos mais participações aqui no WhatsApp. O Jair Bodiques, da Camasc de Itajaí, pergunta o seguinte: a reforma tributária poderia prever a utilização de arbitragem? E, se sim, quais seriam as principais vantagens para o fisco e o contribuinte? Bom, evidentemente que sim, poderia. Só que, em termos constitucionais, para você prever a arbitragem, e também a reforma constitucional será provavelmente por meio de lei complementar, então não há problema. Pode, totalmente pode. Agora, o que se pensa? Se pensa em começar com a arbitragem especial tributária, para essas questões mais fáticas, antes do crédito tributário ser constituído, para se criar o quê? Para se criar a cultura da arbitragem no ambiente tributário, quebrar as resistências, né? falsas, vamos dizer assim, estigmas que tem na questão, mas não haveria nenhum impedimento de se prever a arbitragem tributária. A Olívia Oliveira, que é estudante de Direito, pergunta o seguinte: com a disseminação da mediação e arbitragem, tem algum projeto para ampliar a carga horária de matérias nesse contexto, nos cursos de graduação de Direito? Há um trabalho muito grande de se incluir nas grades curriculares a arbitragem. Eu, por exemplo, só estou aqui agora porque eu tive, quando eu estava no 5º ano da faculdade, em 1978, declarei, né, foram 40 anos de formada, eu tive arbitragem. Né? Eu achei aquilo tão fantástico, porque como é que podia? Eu estava fazendo estágio no 11 de agosto, vendo todo aquele rigor, aquele formalismo do processo civil, e de repente me deparar com algo que era tão simples e que podia ajudar tanto. Né? Foi na faculdade, no 5º ano, que eu falei: esse negócio precisa andar, precisa funcionar. Né? E comecei a estudar sozinha. Né? Então, eu acho que é fundamental nós termos a arbitragem nos currículos das faculdades, e não é só faculdade de Direito, não, faculdade também de Economia, porque são não apenas a arbitragem, como os métodos adequados de solução de conflitos. Né? Bem, nós temos mais algumas participações aqui. Tem a participação do Rafael. Ele pergunta: professora, a senhora acredita que a arbitragem na administração pública pode chegar aos problemas menores entre administração e cidadão, ou é algo exclusivo para grandes contratos? Bom, a arbitragem na administração pública ela é aplicada na relação contratual, né? Porque aí nós estamos falando de interesse público secundário. Né? Eu acho que nada impediria também de ter questões com cidadãos. Precisaríamos pensar no quê? Por exemplo, que tipo de conflito nós estaríamos tratando para sair fora da área contratual. Né? Então, seria melhor ter um pouquinho mais de noção do que seria para poder responder melhor a pergunta. Bem, a Ana Lúcia Pereira primeiro elogia sua palestra, diz que é sempre impecável e interessantíssima, como sempre.
E ela pergunta sobre a possibilidade de adicionar pedidos após a assinatura da ata de missão, mesmo com a discordância da outra parte. Pelo regulamento da CCI, sim, porque quem decide são os árbitros, né? Agora, os regulamentos de arbitragem têm essa disposição. O regulamento da Camarb fala que a estabilização da demanda, até as alegações iniciais, a parte pode esclarecer, complementar o seu pedido, né? Então, tudo depende do regulamento da instituição. No caso da CCI, é nítido que pode. Agora, também tem que levar em consideração alguns fatores. O estado do processo, por exemplo, isso não pode se aparecer em umas alegações finais, né? Ou quando a instrução já estiver finalizada. Tem que ter relação com a matéria tratada, tem que estar previsto, pelo menos, isso tem que ser matéria que está regulada, digo assim, genericamente, no termo de arbitragem, na ata de missão, ou no termo de arbitragem. Agora, novos pedidos sem ter a previsão no regulamento e sem os árbitros concordarem, não é permitido. Bem, agora o Wendel, que também é acadêmico, ele pergunta: professora, a senhora não acredita que a falta de exigência de ser bacharel para ter direito a ser árbitro pode trazer algum risco às partes envolvidas em um processo arbitral? Olha, há pesquisas internacionais que estabelecem o seguinte: 90% dos tribunais arbitrais têm advogados na sua composição. Então, é algo inerente à profissão do advogado, né? Por quê? Porque é o advogado que tem conhecimento do procedimento, de afastar questões que são irrelevantes. Eu tive um caso muito interessante, que a primeira arbitragem que eu fiz na CCI, eu fui indicada para substituir um árbitro, porque era um tribunal arbitral com 3 engenheiros. Estava o caos, né? Eu entrei para ser a presidente e aquele árbitro engenheiro, ele renunciou. Foi um pouquinho, renunciou, então eu entrei para ser presidente. Mas por quê? Porque os engenheiros não tinham a menor noção, é evidente que não tem noção de como conduzir um procedimento, o que é relevante, o que não é, como nós vamos ouvir o depoimento de uma testemunha. Então, isso é inerente ao advogado. E qualquer tribunal arbitral, todo tribunal arbitral tem que ter um advogado. Você pode ter 2 engenheiros, mas tem um advogado. Você pode ter 2 advogados e um engenheiro. Mas jamais eu aconselharia ter um tribunal arbitral sem advogados, né? A Gardênia Mascarello, ela pergunta: quais as principais alterações que o Código de Processo Civil trouxe à arbitragem para o exercício da advocacia particular? Bom, o novo Código de Processo Civil, se não me falha a memória, tem 13 disposições falando sobre arbitragem. Nós temos que pensar que a arbitragem, ela não só está inserida no Código de Processo Civil, como também ela trouxe subsídios para o Código de Processo Civil. O negócio jurídico processual, por exemplo, foi inserido no Código com base na experiência da arbitragem. Foi a arbitragem que levou o negócio jurídico processual. Bom, o novo CPC, não apenas a arbitragem, mas também a mediação, ele é um ato de louvor à arbitragem, porque, como eu comentei, tem praticamente 13 dispositivos falando de arbitragem. Então, reconhece a arbitragem, incentiva a sua utilização. E nós temos que pensar também o seguinte: a arbitragem, nós falamos, olha, o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem, mas a arbitragem ela caminha junto com o Poder Judiciário, porque tem certas situações que o árbitro não tem capacidade, competência para poder atuar. É por isso que foi criada na reforma de 2015 a chamada Carta Arbitral, né? Por quê? Porque quem tem o poder da força é o juiz e não o árbitro. Então, se ele precisa executar uma medida de urgência, que precisa de uma constrição, ele vai pedir para o Poder Judiciário. Bem, agora a Vitória, ela é membro do Grupo de Estudos de Arbitragem da UFSC, e ela pergunta: gostaria de saber a opinião da professora sobre a importância dos motes, competições de arbitragem na formação dos acadêmicos e a disseminação do Instituto de Arbitragem, tais como o VISMOT. Bom, como eu já havia comentado, é fundamental, né? Fundamental o estudante de direito participar dos multis,
se preparar, e os estudantes vão perceber o seguinte: a importância da oratória. Era algo que as faculdades tinham que se preocupar, né? Porque nós estamos acostumados a escrever nos autos, a produzir peças processuais, mas não a expor verbalmente. Esses campeonatos faz com que os alunos aprendam a oratória, aprendam a falar, aprendam a falar o que interessa num tempo muito reduzido, não é? E é uma coisa fantástica. Eu tenho falado sempre isso, que é muito interessante, é fantástico, né? Encantador ver o envolvimento dos estudantes de direito nos multis de arbitragem nacionais e internacionais. Se você vai para um multi internacional, é uma porta aberta, pelo relacionamento social que se faz, é uma porta aberta para você depois fazer um estágio no exterior, conhecer outras pessoas, né? É o mundo que se abre, é tudo, né? E a arbitragem, nós temos que pensar nisso. A arbitragem é um instituto cosmopolita, né? Você fala da arbitragem em qualquer lugar no mundo, porque quem seguia a Convenção de Nova York é igual em qualquer lugar do mundo. O Matheus Botelho Gonçalves, que é advogado, pergunta: gostaria de saber, na prática, se existe a possibilidade da implementação da cláusula de arbitragem nos contratos de trabalho, uma vez que se trata de um procedimento, por vezes, caro ao empregado, que às vezes não tem condições de arcar com os custos. Nós temos que verificar o que diz a nova lei, né? A reforma trabalhista, que prevê a arbitragem. Dentro das características da lei, você pode prever. E mesmo que não esteja previsto no contrato de trabalho, se as partes quiserem, elas podem firmar um compromisso arbitral, né? Eu esqueci de comentar que a arbitragem tributária ela vai ser efetuada mediante compromisso arbitral. Quer dizer, para se instituir a arbitragem, tem que se fazer um compromisso. Não existe cláusula, no caso. Bem, para encerrarmos, então, essa rodada de perguntas, outras perguntas que foram enviadas a gente vai passar depois, para que a nossa palestrante responda especificamente para quem fez a pergunta, mas para encerrar, então, a Amanda, que é acadêmica de Direito, pergunta: gostaria de saber quais as áreas mais promissoras na arbitragem internacional para as próximas décadas e quais as dicas da professora para quem pretende atuar nesse ramo. Bom, eu acho que eu tenho que fazer primeiro uma constatação muito importante. A arbitragem é uma técnica, certo? Antes da arbitragem, o estudante tem que conhecer direito material. Tem que conhecer a fundo o direito material, o direito civil, né? Aí, então, você pode pensar em criar esse adestramento, essa especialização em arbitragem. Porque não adianta nada você conhecer as técnicas se você não conhecer o direito, como aplicá-lo, né? Eu acho que as áreas onde você... em termos internacionais, primeiro que quando os estudantes de direito vão para o exterior, eles têm uma grande facilidade com a arbitragem, porque é algo que depois que ele trabalha naquilo, ele pode voltar para o Brasil, que ele vai encontrar ambiente de trabalho, né? Então, onde você vê a arbitragem bem desenvolvida? Na área, e não apenas para o futuro, mas já na área societária. Arbitragem societária, arbitragem na área de investimentos internacionais. O Brasil, nós não temos isso, porque o Brasil não firmou os acordos bilaterais de investimentos, e não firmou porque não precisa. O Brasil não precisa desses tratados para atrair capital estrangeiro, que é diferentemente do que acontece na Bolívia, que agora, aliás, eles esqueci o termo técnico agora, mas eles se afastaram do Tratado de Washington, né? Então, o Brasil não tem essas convenções internacionais, mas os grandes escritórios no exterior trabalham muito com arbitragem de investimentos. A arbitragem de investimentos é aquela arbitragem em que uma empresa privada aciona um Estado, né, para reaver, por exemplo, uma desapropriação, né, que houve uma rescisão contratual e há um ressarcimento a ser feito. Então, no ambiente internacional, é a arbitragem de investimentos que se vê muito. E, no resto, é arbitragem de engenharia, arbitragem na área de tecnologia. As estatísticas da CCI demonstram que as arbitragens, o maior número de arbitragens são na área de engenharia, depois na área de energia e depois de tecnologia.
Bem, então agora passo a palavra ao presidente da nossa mesa, o Marcelo Botelho de Mesquita, para encerrar essa palestra e também entregar à nossa palestrante o certificado do 8º SECMASC. Muito obrigado. Professora, a senhora respondendo as perguntas, sobretudo sobre os honorários de sucumbência, me lembrou de um caso que eu tive no escritório. Nós só trabalhamos lá com infraestrutura, e contrato de infraestrutura, de engenharia, praticamente não tem nenhum sem arbitragem. Mas apareceu um que não tinha arbitragem. Era um contrato com valor alto, tinha um valor de aproximadamente 400 milhões de reais. Então, teve um dos famosos pleitos de contrato, e o empreiteiro queria cobrar do dono da obra 60 milhões de reais. Ele precisava ir para a justiça comum. Ele falou, e as custas? Elas são baratas? Sim, as custas são relativamente baratas, mas você precisa levar em consideração os honorários de sucumbência. Ah, quanto é? Olha, se você perder, você vai ter que pagar, no mínimo, 6 milhões de reais para cobrar aqueles 60 milhões. E ele falou, mas Marcelo, a outra parte também quer cobrar de mim 40 milhões de reais. E o que acontece se eu perder? Ele falou assim, além dos 40 milhões, vai ter que pagar mais 4 milhões de reais. Ele falou assim, ou seja, para litigar, então, no mínimo eu vou pagar 10 milhões de reais se eu perder? Tem alguma coisa mais barata? Eu falei, olha, tem uma coisa chamada arbitragem. Senhores, olha, excelente palestra, professora, muito obrigado, viu? E tenham todos uma boa noite. Convidamos, então, a Paula Virgínia Castro Pavim, que é secretária-geral da CMAA, para fazer a entrega à nossa palestrante e também ao nosso debatedor dos certificados do 8º SECMASC. Uma salva de palmas. Quero lembrar a todos que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem o início o credenciamento aqui nesse mesmo local, e a partir das 9 horas nós voltamos com a segunda palestra do 8º SECMASC, evento promovido pela FECEMA, com a realização da CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF. Eu informo também a vocês que haverá agora um jantar de confraternização no Solar de Sintra. Esse jantar é por adesão, e quem desejar participar dessa confraternização para comemorar esse primeiro dia do 8º SECMASC pode pegar as informações com as meninas aqui na recepção. Informamos ainda que todos devem validar as credenciais com a equipe de recepcionistas no início de cada turno de palestras, para a comprovação da frequência mínima que garante o certificado. As credenciais devem ser devolvidas no final do evento, ou seja, no final do dia de sábado, e então o certificado vai ser enviado pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição, em até 7 dias úteis após o preenchimento do formulário de avaliação. Desejo a todos um excelente jantar no Solar de Sintra, uma boa noite e até amanhã de manhã.